Quando tudo parecia sob controle e a força de defesa encaminhou a sua vitória, o pior aconteceu. Esses kaijus eram só uma distração e os verdadeiros inimigos ainda não deram as caras, e quando resolvem aparecer, todo mundo fica em choque e a esperança vai se acabando aos poucos. A Capitã Mina começa a disparar e a eliminar os kaijus gigantes. Shinonome fica de boca aberta porque ela está fazendo essa façanha a uma distância de 20 km. Quando se trata de tiro de longa distância, não tem quem supere ela. Para economizar tempo e tirar a onda, ela vai abatendo 2 kaijus de uma vez só. Cê tá louco. Na base, o diretor comenta que se tratando de abater kaijus gigantes, Mina está na frente até do Narumi e que no momento, sem dúvidas, ela é a mais forte do Japão, quer dizer, no mundo todo. Ela se prepara para abater o último kaiju e o pelotão da Shinonome já estão a postos. Assim que esse último for pra vala, eles vão entrar no perímetro e resgatar os civis que estão por ali. Kafka fica todo eufórico e começa a gritar com um kaiju que virou gelatina, mas o maluco esqueceu que ainda estava com o microfone ligado, então depois de ser enrabado pela Shinonome, ele corre para ajudar os civis. Aos poucos, a força de defesa vai eliminando todos os kaijus que resolveram aparecer de uma vez. Um dos técnicos avisa que nesse ritmo eles vão vencer, mas Kikoro e Narumi estão com o pé atrás. Hasegawa acha estranho, se era para destruir todos os locais de importância para a humanidade, eles não se importaram muito em fazer essa destruição. O estranho é que parece que só resolveram aparecer mesmo. Então, depois de alguns episódios, aparece o Feed Rapariga. Ele está surpreso pelo número 8 não ter dado as caras ainda, mas que de uma maneira geral parece que ele conseguiu o que queria. O que será que vem por aí, hein? Eita, o plano do número 9 enfim foi revelado. Ele basicamente expôs os mais fortes da força de defesa e designou Daikaijus com poder superior a 9 para cada um deles. Dessa forma, cada Daikaiju vai enfrentar o mais forte da força de defesa no mano a mano. A cabeça de couve-flor foi designada para Kikoru. Ela mal aparece e já vem pro ataque para tentar pegar a marrenta de surpresa, que na mesma hora faz uma cara de espanto, me deixando preocupado, hein? Ela desvia do ataque, mas os coitados dos oficiais não tiveram a mesma sorte, viraram pó, restando só as botas deles para contar a história. Narumi já entendeu o plano do número 9, que é eliminar os pilares da força de defesa, ou seja, os integrantes mais fortes. E complicou, hein? Segundo o careca que assumiu o lugar do Isao Shinomiya, kaijus numerados são equivalentes a vários capitães, e é muito improvável de serem derrotados sozinhos. Além disso, tem a pressão enorme que é jogada em cima dos novatos, como no caso da Kikoru. Narumi conversa com ela, avisando que não vai ter reforço, então a parada vai ser no mano a mano, e ela vai ter que se virar sozinha, até porque a galera que estava com ela virou pó. Ela reflete que foi sempre assim, que nos momentos cruciais das batalhas sempre aparecia alguém para salvá-la e acabar com o inimigo mais forte, mas avisa pro capitão que era justamente o que ela estava esperando, aumentando seu poder a 84%. Todo mundo fica surpreso com o nível da fedelha. Hoshino diz que ela não fica atrás dos capitães e que não imaginava que ela chegaria tão longe. No total tem 5 Daikaijus, o número 11, o 12, o 13, o 14 e o número 15. Narumi, Hoshina, Mina, Shinonome e Kikoru se preparam para a batalha. Ih, rapaz, a parada já não começou boa. Kikoru está toda confiante, mas a confiança vai por água abaixo quando ela nem vê o chute do Daikaiju acertando a cara dela. O Daikaiju tem uma velocidade tremenda, a marrenta tá passando apertado. Ela tenta atacar a todo custo e apesar de em apenas um ano ela já ter superado seu pai, sua mãe e até mesmo Narumi, não consegue nem fazer cócegas na sua adversária. E se não tomar cuidado, vai pra vala num instante. Eita, desse jeito não vai dar nem pro cheiro. Ela consegue defender e se esquivar do ataque da cabeça de couve-flor. Ativa seu escudo na potência máxima, mas não resolve nada. Com uma facilidade tremenda, o kaiju número 15 dá um soco, jogando ela longe, resultando em pulmão perfurado e costelas quebradas. Apesar de ser muito forte, o poder da Kikoru não se compara com o do Daikaiju que ela está enfrentando. Ela já tá só o pó, e o bichão tá vindo terminar o serviço. O Daikaiju ainda zomba dela, dizendo que com aquele machadinho e com aquela força minúscula, ela não tem a menor chance. O diretor fala uma parada que percebi agora. Realmente o Daikaiju que ela está enfrentando se parece muito com ela, tanto fisicamente, quanto pelo fato de aparecer já conhecer a maneira dela lutar. Narumi também está se lascando bonito, seu adversário foi feito especialmente para ele. Os disparos com sua arma não surtem efeito e os seus olhos que detectam sinais elétricos aqui não resolvem nada, pois ele não consegue detectar os sinais da água. O próximo a se ferrar é o Hoshina, ele também ganhou um kaiju especial só para ele. Esse é focado em eliminar um oponente por vez e é especialista em combate de curto alcance. Putz, o número 9 é um gênio, ele analisou cada oponente da força de defesa com suas principais virtudes, pontos fortes e
características e criou kaijus capazes de rivalizar com esses oponentes, inutilizando o que cada um deles tem de melhor. No abrigo, Toko tá lá pensando em tudo o que aconteceu depois de quase perder a filha. Os seus amigos chegam e falam que ficaram sabendo que a filha dele recobrou a consciência. Menos mal. Na TV vazou a notícia dos kaijus que apareceram com um poder superior a 9,0. O pessoal fica em pânico e já joga a toalha, dizendo que se for verdade já era pra todo mundo. Toko não acredita nisso, ele confia na força de defesa e corre pra ajudar como pode. Kafka está ajudando a evacuar os civis onde estavam os kaijus gigantes, quando de repente acontece uma explosão enorme, um alerta emitido no rádio que eles devem evacuar. Shinonome avisa que o raio de perigo é de 3 km, diz que quem tiver um poder inferior a 60% deve se afastar agora. Ela fica com o toba na mão, tudo porque o Daikaiju começa a correr na direção dela. No abrigo a confusão já começou, Kafka segue tentando evacuar a área, mas o pessoal não tá muito confiante não, e estão até discutindo por furar a fila. O pessoal começa a se apressar, já que pelo visto o Shinonome está levando um pau e está toda estropiada, com várias fraturas, tanto interna quanto externa, e a primeira linha de defesa está caindo. O Prota sai correndo para tentar ajudar. No combate, a cena é de dar pena. Shinonome está ajoelhada no chão, já entregue na batalha. O Daikaiju está enforcando Tachibana com uma das mãos. Ela lembra de quando virou tenente, reúne mais uma fagulha de poder e se prepara para disparar, mas não dá nem tempo. O Daikaiju é muito rápido, e antes dela disparar, o bicho já acerta ela em cheio, acabando com a esperança dela. Enquanto se lasca, ela começa a refletir que queria ser mais forte por ele, para ele virar e enxergar ela. No caso, ela está falando do Narumi. Apesar de receber esse golpe em cheio, ela ainda fica de pé e vem correndo para enfrentar o Daikaiju. Essa mina é guerreira, hein? Ela sabe que não pode vencê-lo, mas pretende ganhar o máximo de tempo que conseguir e alguma informação importante para passar pro Narumi. O discurso é muito bonito, a determinação é comovente, mas a realidade é dura. Ela se prepara para atirar e quando menos esperava, o Daikaiju já estava atrás dela, afundando ela no chão com um soco. A coitada fica igual quando se esmaga uma barata na parede, já era pra ela. Com a vida por um fio, ela reflete que sendo uma tenente das forças de defesa, ela deve se sacrificar pelo país, mas que não quer morrer. O Daikaiju vem para ataque final, mas pra sorte dela, Kafka resolveu desobedecer a ordem e salvá-la no último minuto. Ele chutou o pau da barraca, dizendo que sente muito, mas que vai desobedecer. O episódio termina com Kafka se transformando no Kaiju número 8 e se preparando pro ataque. Não tinha muito o que fazer, mas tenho certeza que o número 9 estava só esperando ele aparecer para executar algum plano. O que será que vai rolar, hein? E aí, gostou do episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Lembrando que se não é inscrito do canal, se inscreva e deixe seu like. É de graça e me ajuda muito. Valeu!